Sua visão não é produto de seus olhos, mas de seu cérebro, de suas células que interpretam o mundo. Já ponderou que tudo o que você considera real talvez não seja? A tonalidade de sua pele, suas convicções sobre o possível, sua existência presente. E se tudo isso for apenas um programa mental oculto, funcionando incessantemente, impedindo seu desenvolvimento? Meu intuito não é encorajar e sim despertar. Você acorda, se levanta, talvez escove os dentes com a mão direita, toma o mesmo café, vai ao mesmo emprego, vê as mesmas pessoas, responde aos mesmos e-mails, sem notar. Você chama isso de rotina, mas eu chamo isso de programação. Não é acaso, é um padrão atuando. Um padrão é como um software instalado em sua mente, um código mental que determina como você pensa, age, reage, sente e repete. E aqui está o ponto crucial. Quase tudo o que você faz é automático, inconsciente. Isso implica que você não escolheu seus hábitos. Alguém ou alguma experiência passada fez isso por você, e é aí que reside seu limite. Seu padrão domina sua percepção, e sua percepção define seu mundo. Já observou como duas pessoas diante da mesma situação reagem de forma completamente distinta? Uma enxerga uma oportunidade, a outra, uma ameaça. E o cenário é idêntico. O que varia? O filtro mental. O que muda é o padrão. Você realmente acredita que não é bom com dinheiro? Que não tem talento para empreender? Que a criatividade é privilégio de poucos? Isso não são fatos, são convicções arraigadas. E o mais surpreendente, essas convicções nem são suas. Foram implantadas muitas vezes na infância. Quantas vezes lhe disseram que dinheiro é sujo, que se ganha com muito esforço, ou que isso não é para gente como a gente? Agora, observe ao redor. Qual é o padrão da maioria? Pessoas exaustas, fazendo o que não gostam, sobrevivendo no automático, vivendo em uma prisão que mal conseguem enxergar. E o que mais me impressiona? As pessoas se habituam a isso. Sabe por quê? Porque, por mais desconfortável que seja, é familiar. Elas chamam de zona de conforto, mas é uma zona de controle. Elas não apreciam os resultados, mas se sentem seguras em não mudar. Você já sentiu isso? Aquele impulso de agir diferente, mas algo dentro de você diz, melhor não, e você obedece. Eu também fui assim. Antes de tudo isso, dos workshops, dos livros, dos muitos milhares de dólares, eu era um homem falido, ganhando $4.000 por ano, com dívidas sufocantes. Eu trabalhava limpando escritórios e hospitais. Acordava todos os dias no breu da madrugada. Um dia recebi um livro. Pense e enriqueça. Foi como se tivessem aceso uma luz num quarto onde eu vivia há anos no escuro. O que aquele livro me fez perceber foi que o problema não era meu trabalho, nem o mundo. O problema era minha forma de pensar. Era o padrão que me dizia que aquilo era o máximo que eu conseguiria. E sabe o que ocorreu quando eu comecei a mudar esse padrão? Eu passei de faxineiro a ganhar mais de $175.000 por ano. Isso na década de 60. Não foi um milagre, foi reprogramação mental. Eu entendi que, se meus resultados eram automáticos, eu precisava alterar o programa que os gerava. E o primeiro passo foi compreender. Meus hábitos não sou eu. São apenas o reflexo do meu padrão atual. Pense comigo, o que aconteceria se você mudasse apenas um único hábito pela manhã? Se você, em vez de verificar as redes sociais, passasse 5 minutos visualizando o que deseja alcançar? Se trocasse o não posso por como eu posso, sabe o que muda? Tudo. Porque ao alterar seu foco, você altera sua vibração. E vibração é frequência. E frequência determina o que você atrai. A neurociência moderna confirma isso. Estudos mostram que mais de 90% dos nossos pensamentos diários são os mesmos do dia anterior, e que grande parte de nossas decisões são tomadas inconscientemente, baseadas em modelos mentais antigos. Ou seja, sem uma mudança de consciência, você continua recriando o mesmo dia pelo resto da vida. E quer saber por que isso é perigoso? Porque mesmo se você estiver infeliz, seu cérebro vai preferir o padrão antigo ao risco do desconhecido. É assim que padrões funcionam. Eles não são racionais.
Eles são emocionais. Você já parou para pensar por que tantas pessoas talentosas nunca progridem? E por que outras que parecem comuns alcançam resultados extraordinários? Não é questão de talento, é questão de padrão. Observe Oprah Winfrey, por exemplo. Ela nasceu em extrema pobreza, sofreu abusos na infância e cresceu com todas as evidências externas de que não teria sucesso. Mas o que ela fez? Quebrou o padrão. Ela não se identificou com a história. Ela reescreveu a história. E agora veja o oposto. Mike Tyson ganhou milhões, um dos maiores nomes do boxe, mas seu padrão sobre dinheiro e identidade era destrutivo. Resultado, perdeu praticamente tudo. Porque não adianta conquistar o mundo se você continua preso por dentro. Você precisa entender que seu padrão é a estrutura invisível de sua realidade visível. É como um termostato interno que define o quanto você pode ter, ganhar, amar, criar, e ele sempre tentará levá-lo de volta à temperatura padrão. É por isso que pessoas ganham na loteria e perdem tudo. Elas mudaram o resultado, mas não o padrão, e o padrão vence. Sempre. Então a pergunta que você precisa se fazer agora é: o que está atuando dentro de mim? Que ideias antigas estão decidindo minha vida sem eu perceber? E quem eu seria se não estivesse preso a isso? Você não está preso pelas circunstâncias. Você está preso por um padrão que você nem sabia que existia, até agora. E agora que você sabe, o que fará com isso? Sabe aquele momento em que uma ideia surge em sua mente e seu coração acelera? Você sente algo diferente. Como se aquilo pudesse realmente transformar sua vida. Talvez abrir um negócio, pedir demissão, mudar de cidade, iniciar um projeto antigo que ficou esquecido por anos. Você sente a emoção da possibilidade, mas, logo depois, um peso surge. Dúvida, medo, ansiedade, e você paralisa. Tudo isso acontece em segundos, e nem percebe que acabou de bater no que eu chamo de barreira do terror. Ela é invisível, mas real. Quando você tenta ultrapassar os limites de seu padrão, o sistema nervoso entra em alerta, como se estivesse o protegendo de um perigo. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe contou. Não é perigo, é apenas o desconhecido. O que você chama de intuição dizendo para não fazer, pode, na verdade, ser apenas medo programado. E esse medo não está aí para protegê-lo, está aí para mantê-lo igual. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas com ideias brilhantes, com energia, com visão, e que recuam no último segundo porque não é o momento certo. Mas será que existe momento certo para mudar a própria vida? Vou lhe contar uma história real. Meu cunhado trabalhou por décadas administrando empresas de segurança para outras pessoas. Ele conhecia cada detalhe do setor, era experiente, competente. Um dia, surgiu a oportunidade de adquirir uma pequena empresa para ele próprio comandar. Eu me lembro bem. Ele e minha irmã estavam apavorados. Tinham mais de 50 anos. Tinham filhos, uma casa financiada e nenhuma garantia de que daria certo. Mesmo assim, eles decidiram. Refinanciaram a casa, colocaram as economias, arriscaram tudo. Hoje essa empresa é um negócio multimilionário que já passou para a próxima geração. Mas naquele momento, o medo era tão real quanto o chão que pisavam. E ainda assim, eles foram. E isso fez toda a diferença. Agora me permita perguntar. Quantas oportunidades você já deixou passar porque deu ouvidos ao medo? Você já quis empreender, mas pensou: e se não der certo? Já quis mudar de carreira, mas se disse: é muito arriscado. Já sonhou em morar em outro lugar, mas murmurou: não tenho dinheiro. Essas frases parecem racionais, mas não são. São desculpas elaboradas que seu cérebro criou para evitar a dor de sair do conhecido. Existe uma armadilha silenciosa aí. O medo se apresenta como prudência, mas muitas vezes é covardia disfarçada, não por maldade, mas porque seu sistema interno foi treinado para mantê-lo seguro, mesmo que essa segurança signifique infelicidade. E sabe qual é o efeito disso? Você envelhece com a mente dizendo: e se eu tivesse tentado? Eu não sei você, mas eu prefiro o risco da tentativa ao arrependimento da omissão. Joseph Campbell dizia: a caverna que você teme entrar
Guarda o tesouro que você busca, e isso é literal. O que você mais deseja está escondido exatamente onde você mais teme entrar. E a barreira entre você e esse tesouro não é uma muralha, é um muro mental, invisível, construído com experiências passadas, críticas que você ouviu, fracassos mal processados e ideias dos outros que você nunca questionou. A psicologia confirma isso. Estudos com mapeamento cerebral mostram que ao pensar em mudar algo radical em nossas vidas, as mesmas regiões ativadas durante uma ameaça física real também se acendem. O corpo reage como se estivesse em perigo. Isso explica por que tantas pessoas desistem antes mesmo de dar o primeiro passo. Elas acham que é um sinal para parar. Não é. É só o corpo clamando por familiaridade. E quando você entende isso, algo muda. Você percebe que o medo não precisa desaparecer para você avançar. Você só precisa aprender a conviver com ele. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Eu mesmo vivi isso. Em 1968, eu deixei minha própria empresa, um negócio que me dava uma renda enorme, e aceitei um emprego por $18.000 ao ano. Todos me chamaram de louco. Eu deixei de ganhar centenas de milhares para trabalhar com meu mentor, com uma certeza. Eu estava apostando no crescimento da minha mente, no meu futuro. E mesmo ganhando muito menos, foi ali que tudo começou a mudar. Foi naquele terreno incerto que eu construí a fundação do que você vê hoje. E sabe o que acontece depois que você atravessa a barreira do terror? Você percebe que o monstro era apenas sombra e que o mundo que parecia perigoso era, na verdade, repleto de possibilidades. A mudança se torna o novo normal. A coragem se torna combustível. E você começa a fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Mas isso só acontece depois que você decide atravessar. Porque enquanto você estiver esperando não sentir medo, você continuará parado. Então agora pense bem. Qual é o sonho que vive dentro de você, mas que você sempre adiou? O que você faria se o medo não existisse? E será que você não está esperando o medo desaparecer, quando na verdade deveria apenas dar o primeiro passo? Você não precisa de mais um plano. Você precisa de decisão. E a decisão não se toma com lógica. Se toma com verdade. Você quer? Então vá. E se o medo aparecer, vá com medo mesmo, porque do outro lado de sua maior barreira está sua maior vida. Você quer ganhar mais dinheiro? Melhorar de vida? Ter liberdade? A maioria das pessoas quer, mas poucas param para se perguntar: por que eu ainda não tenho o que quero? E a resposta não está lá fora. Não está no governo, no chefe, nem na economia. A resposta está dentro de você, ou, melhor dizendo, no nível de vibração que você está operando agora. Tudo é energia. Você, o dinheiro, os pensamentos, as emoções, tudo vibra, e cada vibração está conectada a uma frequência específica. O dinheiro, por exemplo, vibra em uma frequência de valor, de fluidez, de merecimento. Se você está numa vibração de escassez, de medo, de dúvida, simplesmente não está na mesma frequência da abundância. E se você não está na mesma frequência, não há como atrair o que deseja. Quando você pensa em dinheiro, o que sente? Leveza ou tensão? Expansão ou contração? Se a resposta for tensão, adivinha. É isso que você está transmitindo. E o universo responde à sua vibração, não aos seus desejos. Tem gente que trabalha 12 horas por dia, se mata de esforço físico, se esgota emocionalmente e ainda assim vive no vermelho. Enquanto isso, outras pessoas, às vezes com menos esforço, multiplicam sua renda, criam negócios, vivem com mais liberdade. Por que isso acontece? Porque não é sobre o quanto você trabalha, é sobre o nível de consciência que você tem sobre o dinheiro. A maioria das pessoas foi criada para acreditar que dinheiro é difícil, sujo, privilégio de poucos. Foram ensinadas que é preciso suar para merecer, que querer muito é ganância, que segurança é ter um emprego fixo. E o pior, essas ideias não foram questionadas, foram absorvidas como verdades. Hoje elas operam como verdades ocultas, que sabotam qualquer tentativa de prosperidade. É como tentar sintonizar uma estação de rádio FM
usando uma antena AM. Simplesmente não conecta. O dinheiro não te evita, ele só responde à frequência que você está emitindo. Agora veja. A ciência já comprovou que emoções como gratidão, entusiasmo e propósito elevam nossos níveis de dopamina, serotonina e ocitocina, neurotransmissores diretamente ligados à motivação, clareza mental e produtividade. Pessoas em estados emocionais positivos conseguem tomar melhores decisões, enxergar oportunidades e se comunicar com mais influência. Isso se traduz diretamente em melhores resultados financeiros. Então, não. O problema não é que você não nasceu com sorte. O problema é que você foi ensinado a pensar pequeno, a viver com medo e a chamar isso de prudência. E seu corpo emocional ficou condicionado a isso. Eu vejo isso todos os dias. Gente que diz: quando eu tiver mais dinheiro, eu vou investir em mim. Mas isso é inverter a ordem. O dinheiro não vem antes. A transformação vem antes. O dinheiro é consequência. Eu me lembro da história de uma mulher brilhante que foi assistir a um meu workshop em 2006. Advogada bancária, doutora, mestre, formada pelas melhores universidades dos Esquiura e da Inglaterra. Uma mente aguçada, experiente, respeitada. Já tinha movimentado bilhões em fusões de bancos. Mas mesmo com todo esse currículo, ela nunca tinha ouvido alguém falar de padrões como eu falava. E quando ouviu, algo nela mudou. Ela percebeu que, mesmo com todo o conhecimento técnico, ainda era prisioneira de crenças limitantes sobre o que era possível. Ela investiu tudo no processo de reprogramação mental. Hoje, é minha sócia. Criou um programa que já ajudou milhares de pessoas no mundo todo a fazerem a mesma transformação que ela fez. Tudo começou com uma decisão, uma escolha de mudar o padrão que determinava sua frequência. Você quer mais dinheiro? Mude sua frequência. Quer mais oportunidades? Mude sua frequência. Quer mais leveza, fluidez, expansão? Mude sua frequência. E como você faz isso? Primeiro, pare de falar mal do dinheiro. Pare de repetir frases como "tá difícil", "isso não é para mim", "não tenho como pagar". Cada vez que você repete essas ideias, você está reforçando o que você não quer. Segundo, comece a sentir como se já tivesse o que deseja. Visualize, agradeça, sinta. Você precisa se colocar emocionalmente na frequência daquilo que quer. Esse é o segredo. Não é só pensar, é sentir como se já fosse real. O sentimento é a ponte entre o que você deseja e sua realidade. Terceiro, distancie-se de ambientes e pessoas que vibram escassez. Se todo mundo ao seu redor repete que está difícil, que nada dá certo, que é melhor se contentar com pouco, adivinha o que vai acontecer com sua vibração? Ela vai cair. E você vai se alinhar com esse padrão. É simples. Não é fácil, mas é simples. Sua mente é um imã, e ela atrai o que está em harmonia com ela. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E você é o que você sente todos os dias. Então me diga, qual é sua frequência hoje? Você está emitindo sinais de confiança ou de dúvida? De prosperidade ou de necessidade? De poder ou de submissão? Porque o dinheiro, ele só escuta quem fala a língua dele. E a língua dele é vibração, não esforço. É decisão, não desespero. Mude isso. E tudo começa a mudar com você. A maioria das pessoas acredita que para mudar de vida é preciso tempo, dinheiro, sorte, conexões ou alguma oportunidade mágica que vai aparecer um dia. Mas isso é uma ilusão. A verdadeira mudança acontece no instante da decisão. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. É no momento em que você diz com total convicção: eu vou fazer isso acontecer. Veja, a decisão é o ponto de inflexão. E é o que menos ensinamos às pessoas. Crescemos aprendendo a pedir permissão, a esperar a aprovação de alguém, a buscar segurança antes de agir. Mas a vida real não funciona assim. Na vida real, tudo muda quando você decide que vai mudar. E pronto. Eu perdi a conta de quantas vezes vi pessoas com sonhos grandiosos vivendo uma vida pequena, porque nunca decidiram de verdade. Elas ficam presas num padrão de quase.
Quase comecei aquele projeto. Quase investi naquele negócio. Quase mudei de cidade. Mas o quase não leva ninguém a lugar nenhum, só alimenta o arrependimento. Você não precisa ter todos os detalhes resolvidos. Não precisa ter um plano perfeito. Não precisa nem ter o dinheiro. O que você precisa é tomar uma decisão real, aquela que muda sua frequência. Porque no momento em que você decide, sua mente se conecta com novas ideias, pessoas e caminhos que antes estavam invisíveis. Sabe por quê? Porque sua mente opera por frequência. Ela só acessa as soluções que estão na mesma vibração de seu estado atual. Quando você está preso na dúvida, na hesitação, na análise excessiva, você está sintonizado com a frequência da estagnação. Mas quando você decide com clareza, mesmo sem saber todos os comos, você eleva sua frequência e começa a enxergar o que antes parecia impossível. Quantas vezes você já se viu dizendo, eu vou fazer isso quando tiver dinheiro? Ou, eu vou começar quando tiver tempo? Mas olhe para trás. Quantas coisas importantes em sua vida aconteceram porque você teve tempo e dinheiro sobrando? Provavelmente nenhuma. O mais comum é você ter feito acontecer apesar de não ter todos os recursos, porque quando você quis de verdade, você deu um jeito. E é aí que reside a força da decisão. Teve uma época da minha vida em que eu ganhava muito dinheiro com minha própria empresa. Eu já tinha superado as dívidas, já estava financeiramente estável. Mas eu sentia que algo estava faltando. Eu queria ensinar, queria impactar vidas, queria fazer o que meu mentor fazia. Então, eu fiz algo que muita gente considerou uma loucura. Larguei tudo e aceitei um emprego ganhando $18.000 por ano. Eu ganhava mais do que isso em um mês antes. Mas eu sabia que era o próximo passo. Eu decidi. E essa decisão mudou tudo. Foi ali que o Bob Proctor que você conhece começou a surgir. Não foi uma escolha lógica, foi uma escolha baseada em desejo, em alinhamento, em fé. E eu precisei tomar essa decisão sem nenhuma garantia de que daria certo. É assim que funciona. Você sabe o que quer. Lá no fundo, você sabe. A pergunta é, você já decidiu que vai ter isso? Muita gente confunde desejo com decisão. Desejo é passivo, seria bom se acontecesse. Decisão é ativa, vai acontecer porque eu vou fazer acontecer. O mundo responde a quem decide. E sabe o mais interessante? Quando você decide, o medo continua ali. A dúvida continua ali, mas algo maior começa a crescer. A força da ação. E ação consistente é o que transforma qualquer sonho em realidade. Agora, me permita mostrar o que realmente acontece, cientificamente, quando você decide. A neurociência mostra que, ao tomar uma decisão com convicção, você ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento, foco e execução. E essa ativação literalmente muda seu padrão mental. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o autor de sua vida. Mas isso só acontece quando a decisão é completa. Não é, eu vou tentar, eu vou fazer. A distinção entre essas duas afirmações é o que diferencia indivíduos comuns de indivíduos excepcionais. E veja, não é preciso começar com algo grandioso. Pode ser uma decisão simples. A partir de agora, deixarei de reclamar da minha situação financeira. Ou iniciarei aquele curso que adiava. Ou ainda, acordarei 30 minutos mais cedo diariamente para trabalhar no meu projeto. Essas pequenas escolhas possuem um poder imenso, pois elas interrompem o ciclo da postergação. E cada vez que você cumpre uma decisão, sua autoconfiança aumenta. E com ela, sua capacidade de decidir se amplia ainda mais na próxima oportunidade. É assim que se edifica uma vida excepcional, uma decisão de cada vez. E se você não decidir agora, quando o fará? Quando tudo estiver perfeito? Quando não houver riscos? Esse momento nunca chega. O que chega é o cansaço de esperar eternamente. Você não precisa de permissão. Você apenas necessita de clareza. E se a clareza ainda não surgiu, então, utilize a ousadia. Decida hoje. Decida agora. Porque no instante em que você decide, o universo inteiro começa a se mover a seu favor.
E tudo o que parecia distante começa a se concretizar, exatamente como aconteceu comigo, exatamente como pode acontecer com você. A vida que você deseja não depende de sorte, talento ou circunstâncias. Ela depende da sua capacidade de modificar seu ponto de vista, porque quando você muda a maneira como pensa, sente e age, tudo ao seu redor começa a se transformar. E se você chegou até aqui, é porque algo em seu interior já começou a se mover. Você não está mais no mesmo lugar de quando iniciou este vídeo, e isso por si só já é um sinal de que você está pronto para o próximo passo. O vídeo que está sendo exibido agora na tela é exatamente esse próximo degrau. É nele que você irá ascender um nível em sua jornada, evoluindo mais um pouco, se tornando mais consciente, mais forte e mais próximo da vida excepcional que você merece viver. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Nos veremos no próximo vídeo. Vamos continuar crescendo juntos.